nós, depois daquela ridícula tomada de decisão daqueles 55 imbecis lá em 2019, no 4 de julho de 2019, que mudou o nome da nossa região, o nome turístico da região, para Vale dos Imigrantes, deixou de um ponto de vista turístico, ser chamada de Vale do Contestado, houve um ascenso das associações, grupos formais e informais que fazem a cultura e a civilização cabocla do Contestado nos dias atuais, e hoje nós temos um calendário, né, com atividades de fevereiro, março até novembro de cada ano. Nós estamos saindo de 2 grandes eventos: o terceiro festival Taquara Verde, a cultura do pinhão, que debateu toda essa questão da importância do pinhão para a nossa região. Estamos saindo da primeira festa estadual de São João Maria, que aconteceu no dia 3 de maio, também uma luta cabocla que passou pela Assembleia Legislativa, e agora todo dia 3 de maio é dia estadual de São João Maria, pese o esforço que a direita catarinense fez para não aprovar esse projeto, mas enfim, como houve uma mobilização no território, foram mais de 50 cartas de instituições do território e de fora do território, e mais de 350 assinaturas, ano eleitoral, eles resolveram, de alguma forma, não enfrentar a caboclada, porque sabem que perderiam um voto com isso. Então fizemos essa festa, uma festa organizada por muitas organizações, tivemos a presença de pesquisadores, lideranças caboclas, movimentos sociais, culinária, rezo, enfim, teve o batismo. Um dos momentos mais interessantes foi o batismo, feita pela nossa capelã e mestre de cultura popular, a dona Isanir Prates. Então foram vários momentos e uma festa que nasce bastante grande, né, Elaine? Uma festa que teve mais de 200 pessoas presentes, e uma festa com esse caráter estadual, porque teve pesquisadores de Santa Catarina, do Paraná, teve lideranças de diversos movimentos sociais, ou seja, a cultura vive esse momento. E agora nós vamos estar construindo, junto com o mandato do deputado estadual Padre Pedro Baldissera, a declaração para que uma declaração para que a cultura e a civilização cabocla do Contestado se torne patrimônio imaterial de Santa Catarina. Então essa é a luta que nós estamos encampando nesse momento. Em contrapartida a esse momento forte da cultura e da civilização cabocla do Contestado, nós também passamos por reveses, né? O principal revés que a gente está vivendo no território é a perseguição aos indígenas, que fizeram uma retomada legítima num território duplamente sagrado, Elaine. Por que é duplamente sagrado? No local onde os Laclanon, Choclen e os Caigangues estão, na Floresta Nacional de Três Barras, esse território foi onde a Lamber construiu a principal serraria. Nesse território tem o sangue indígena e tem o sangue caboclo, que enfrentou e queimou essa serraria, dizendo que não aceitava a invasão do capital estadunidense no nosso território. Então esse território é santo para nós, e nós estamos sentindo que as forças do campo democrático popular não estão dando a devida atenção para essa retomada, né? E eu quero chamar mais uma vez a atenção dos parlamentares do campo democrático popular, seja da esfera estadual, seja da esfera nacional, que vai acontecer um morticínio naquele local, a partir de uma sentença de um juizeco de primeira instância, que não convém nem citar o nome desse indecente, com várias irregularidades nessa sentença, por um acordo espúrio, porque essa área tem 5.000 hectares de pinos, né? Por que a gente chama que esse acordo é espúrio? Porque esse acordo prevê a repartição dos recursos desses 5.000 hectares de pinos entre o ICMBio, as prefeituras da região e o governo do estado de Santa Catarina. E a legislação é clara nesse sentido, Elaine, que diz que sempre que há manejo em áreas do ICMBio, do IBAMA, esse recurso tem que ir para o Tesouro Nacional na sua integralidade. Em função desse acordo espúrio, a pressão está muito grande,
e eles deram mais 50, 55 dias para os indígenas ficar nessa área. Até o momento, os Xoclens e Caigangues tomaram a decisão de ficar no território, e nós estamos avisando que vai acontecer um outro genocídio no nosso território. Se as forças do campo democrático popular, se é que elas existem ainda, às vezes eu tenho dúvida se essas forças existem, não tomarem providência, vai acabar acontecendo outro morticínio no território do contestado. Então, esses espaços, né, aqui do IELO, os espaços que você sempre dá para as lutas caboclas, é muito importante para que a gente possa fazer e trazer presente essa denúncia que hoje, infelizmente, os legítimos donos do nosso território, que são os Xoclens, que são os Caigangues, mais uma vez estão ameaçados de serem despejados de suas terras, de não terem o mínimo de dignidade, o mínimo de vida, né? Porque o que eles estão lutando nesse momento é para retomar um território que está comprovado que se viveu indígenas ali, né? O IPHAN acompanhou uma escavação, foram encontrados objetos, já foram encontrados vários cemitérios, né, com fósseis de indígenas, enfim. Nós precisamos agora que a sociedade catarinense, que as forças vivas de Santa Catarina saibam dessa situação e ajudem a denunciar essa situação ao Ministério Público Federal, enfim, em todos os órgãos, aos órgãos de direitos humanos, para que nós evitemos esse outro morticínio no nosso território. Esse povo que retomou a Floresta Nacional em Três Barras é oriundo de José Boatê, porque eles fazem exatamente essa leitura que ali é uma bomba relógio. E nesse momento onde grandes ambientalistas estão alertando para essa catástrofe que se avizinha, uma seca como nunca vista no norte e nordeste do país, e águas aqui no sul como nunca se viu, né? Nós estamos bastante preocupados, porque no nosso território a gente vê uma inércia bastante grande da defesa civil dos municípios e das próprias prefeituras que não estão preparadas, né? A gente tem que lembrar que o território do contestado, na sua grande maioria, é administrado por prefeitos de direita ou extrema direita, e essa gente nega, né, Elaine? Acho que é importante destacar que essa gente nega que essa catástrofe vai acontecer. E como eles são negacionistas, eles não estão muito preocupados. Ou seja, quando a gente... E assim, Elaine, acho que é importante destacar isso, muito antes dos especialistas, dos ambientalistas começarem a falar sobre isso, as nossas benzedeiras, as nossas mestras de cultura popular, e aí eu vou citar uma delas, eu vou citar a Dona Sueli de Portunhão, ela teve uma visão e muito antes dessa onda que os especialistas estão dizendo, ela disse: São João Maria avisou que esse ano o Iguaçu vai tomar Porto União da Vitória. A enchente será maior que a enchente de 83. Se vocês têm dúvida disso, procurem nas redes digitais essa entrevista da Dona Sueli, ela falando, e é muito engraçado, Elaine, essa entrevista, porque o rapaz que está entrevistando ela faz uma cara de espanto muito grande. Ou seja, os nossos mestres populares, as nossas benzedeiras, os nossos griots já sabiam dessa enchente muito antes de todo essa enxurrada de informação que hoje os ambientalistas estão trazendo. Ou seja, é um momento muito delicado, um momento que nós estamos muito preocupados. Por quê? Porque nós sabemos que quem será mais atingido vão ser os caboclos, quem será mais atingido vão ser os trabalhadores, quem serão os mais atingidos serão os pobres da região do contestado, e a gente tem que lembrar que o contestado é rico em água, né, Elaine? Nós estamos falando do Iguaçu em Porto União, nós estamos falando do Rio das Pedras em Videira, do Rio do Peixe que corta a nossa região, né? Caçador, Videira,
Pinheiro Preto, Tangará, Joaçaba, enfim, um grupo grande de cidades é banhado pelo Rio do Peixe. Então a nossa preocupação ela se volta em função desses dois aspectos que eu destaquei. Primeiro, a total falta de compromisso da Defesa Civil das prefeituras da maioria dos municípios da nossa região. E o segundo aspecto é porque essas inundações vão acabar atingindo os mais pobres, vão acabar atingindo a caboclada do contestado. Eu acho que a principal conquista hoje das instituições caboclas é exatamente isso. Nós estamos conseguindo fazer um enfrentamento muito claro a essa cultura eurocêntrica, europeizada, que tentam empurrar de goela abaixo na nossa região. Eu vou te dar um exemplo, Elaine. No dia 22 de maio desse ano, a Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe e a Associação dos Municípios do Meio Oeste, duas associações de municípios que congregam ali uns 30, 35 municípios, fizeram um fórum para debater cultura. Eles não convidaram uma única instituição cabocla. Por quê? Porque eles estão sentindo esse movimento, que esse movimento em defesa da cultura e da civilização cabocla do contestado engrossou, se fortaleceu, tem atividades o ano inteiro, nos mais diversos municípios, né? Começa ali em março, abril, com o Festival Taquara Verde, a Cultura do Pinhão, passa pela Festa Estadual de São João Maria, passa pela Festa Cabocla do Renascença Cabocla, passa pelas diversas semanas do contestado em Monte Carlo, Caçador, Lebon Regis e outras tantas atividades que acabam acontecendo nas escolas, ou seja, eles sentiram esse crescimento, sentiram esse avanço e não nos chamaram para debater cultura. Ou seja, mais uma vez essa gente branca, burra, azeda, atrasada, tacanha, e essas palavras não são minhas, são do Darcy Ribeiro, mais uma vez essa gente tenta nos esconder, dizendo que nós não temos cultura. Esquecem eles que eles só sobreviveram na nossa região pela solidariedade, pela humanidade, pelo acolhimento dos povos indígenas, pelo acolhimento dos povos quilombolas que ensinaram para eles o que dava para comer, o que não era possível comer, quais eram as ervas que curavam, o jeito de plantar. Tudo isso eles aprenderam com a gente e continuam hoje tentando de alguma forma dizer que nós somos incultos, incapazes, atrasados, chucros, né? Como eles costumam dizer, mas enfim, esse crescimento faz com que eles sintam, né, essa presença, sintam a nossa presença no território e de alguma forma segue vivo essa disputa, ou seja, o contestado é uma memória em disputa sim, porque ao mesmo tempo que alguns deles tentam nos esconder, outros começam a fazer atividades colocando almoço caboclo, caminhada cabocla, e são atividades organizadas por grupos de direita ou extrema direita que não têm nenhum tipo de vínculo com a cultura e com a civilização cabocla do contestado. E muitas vezes negam, ou seja, outra tentativa de adonar-se do que somos e de quem somos.